O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Querida Irmandade, queridos ouvintes do Santo Culto, nós iremos proceder com o andamento do Santo Culto, cantaremos alguns hinos, e os hinos, quando cantamos, amados irmãos, o fundamento é para que a igreja vá entrando em comunhão, vá deixando os problemas cotidianos que te trouxeram até este momento e você possa ligar a sua mente no trono da glória de Deus. Então é importante que neste momento você possa cantar os hinos junto a nós. Se não for possível ou não for ambiente para você, medite nas palavras do hino, medite nesta comunhão que é as letras entoadas num cântico, a melodia sacra, vai ficando em comunhão para que mais uma vez o Senhor possa falar com a tua alma, com as nossas vidas. Tá bem assim? E sendo possível, que toda a igreja possa compartilhar com ao menos uma pessoa, alguém que esteja afastado dos caminhos do Senhor, que esteja atravessando um vale de dor, um vale amargo, o vale da falta de esperança, o vale da depressão, da enfermidade. Todos nós temos alguém que está passando por algum momento difícil, e o culto tem este fundamento, tem este significado: levar esperança ao abatido, ao caído, ao enfermo, ao enlutado. Porque nós não podemos mudar a tua vida, mas Cristo, que nos inspira, que nos coloca em comunhão com Ele, Ele tem poder de transformar, tem poder de fazer o novo, tem poder de trazer boas novas aonde já não há esperança. Então compartilhe. Muitos de nós temos os nossos compromissos assistenciais, em que falamos com as pessoas, falamos com familiares nossos, levando esperança, às vezes levando mantimento, às vezes levando roupa. Faça a tua parte também, levando esperança que vem da parte de Deus. Se você não pode mudar a vida daquele que você ama, permita que ele possa encontrar esperança das mãos do Criador. Tá bem? Iniciando esse santo serviço de culto, vamos cantar o hino 9.
Senhor. Aleluia. Em continuação, amados irmãos, a esse santo culto, esperando o momento de nós buscarmos a Deus em oração, vamos cantar o hino 322. Glória a Deus, glória ao Senhor. Em comunhão, queridos irmãos, neste momento, nós iremos buscar a face do nosso Deus em oração, apresentando o andamento do santo culto e pedindo que o Espírito Santo esteja no meio de nós e pedindo também que o Senhor nos mande a sua palavra, pedindo pelos pedidos de oração que a igreja tem feito, aqueles pedidos que você tem relacionado no grupo de WhatsApp da igreja, na lista de transmissão, no chat do Facebook ou do YouTube, e também aqueles pedidos que nem a tua família sabe. Vamos depositar nos pés do Senhor, vamos entregar os nossos caminhos na mão do Mestre, porque se nossa vida estiver nas mãos de Deus, está muito bem guardada. Não é verdade, amados irmãos? Então, em comunhão, busquemos a face do nosso Deus com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, Senhor, rendendo-lhe graças pela promessa de salvação, a qual Tu tens feito com as nossas almas, se formos firmes e fiéis à Tua palavra. Pai,
Graças te damos pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, por todo o bem que temos alcançado das tuas mãos. Graças te damos, Senhor eterno, porque em nós repousa a esperança da vida eterna e sobre nós também repousa, Senhor eterno, a esperança que temos aqui na terra, um intercessor junto a ti, que é teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças damos a ti em tudo, Senhor, quanto tu tens nos feito. Graças te damos por tudo que tu ainda haverá de fazer por nós. E te apresentamos nesse momento, Senhor eterno, todas as nossas faltas cometidas na tua presença. Tem piedade de nós, Senhor, mais uma vez. Perdoa os nossos erros, perdoa os pensamentos que não te agradam, perdoa as nossas obras que não são agradáveis a ti e permita que possamos estar sempre no centro da tua vontade. Graças te damos a ti em tudo, Senhor. Graças te damos, Senhor eterno, pela certeza que quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós te clamamos, o céu se abre para atender a necessidade do teu povo. Ó Pai de piedade, santo e justo, apresentamos, Senhor eterno, a nossa nação brasileira, te apresentamos, Senhor, as autoridades constituídas, te apresentamos, Senhor, as autoridades sanitárias, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão na linha de frente da batalha da Covid, também, Senhor eterno, por tantas outras enfermidades e viroses que acometem a nossa nação. Nós te pedimos, Senhor eterno, sê com as autoridades, sê com os médicos, pelo amor do teu santo nome, e sê com a nação brasileira também, Senhor. O teu povo tão afligido, teu povo, Senhor eterno, tão provado, numa terra que mana leite e mel, Senhor, que não temos tempestades, que não temos, Senhor eterno, furacões, não temos terremoto, mas ainda há, Senhor eterno, um grande povo, ainda que uns te seguem, outros não te seguem, que estão passando, Senhor eterno, por caminhos muito difíceis. Senhor, sê a preparação no meio do povo brasileiro, pelo amor do teu nome, exalta a cabeça dessa nação, Senhor, que te adora, que te louva, e permita, Senhor eterno, que possamos crescer como sociedade, crescer como país, Senhor eterno, e que possamos, Senhor eterno, ser abençoados por ti em tudo também. Ó Pai de misericórdia, nós te apresentamos, Senhor, todos os pedidos de oração que a tua igreja tem feito menção. Uns pedem, Senhor eterno, por enfermidades na carne, outros pedem por enfermidades na alma, uns pedem, Senhor eterno, pelo luto, outros pedem por situações financeiras, por maus encontros. Nós te pedimos, Senhor, pelo amor do teu santo nome, toma nas tuas mãos todos os pedidos de oração, ó Pai. Graças te damos, Senhor eterno, porque se entregamos os nossos caminhos nas tuas mãos, boa coisa é. Nós te entregamos nesse momento, Senhor, a nossa vida, as nossas petições, as nossas enfermidades, os nossos clamores, o nosso impossível. Entregamos na tua mão, porque da tua mão, Senhor, temos certeza que o impossível se faz possível também no meio de nós. Senhor, te apresentamos as nossas famílias aqui representadas. Toma conta, Senhor, de nós, pelo amor do teu nome, cuida e permita que nenhum de nós se perca, mas que todos possam estar fincados na videira verdadeira que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Te apresentamos, Senhor, essas necessidades e te pedimos mais uma vez que esteja sobre nós a presença do teu Santo Espírito e que possa ser enviado para nós mais uma vez um passo da tua santa e bendita palavra. Tudo isso pedimos, rendemos-lhe graças em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, ó Pai. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia. Glória ao Criador. Bem, queridos irmãos, temos alguns anúncios a fazer a respeito dos nossos cultos online que temos de segunda a sábado, às 14 e às 20 horas. Sábados também temos culto 10 horas da manhã e aos domingos temos culto às 10, às 14 e às 18h30. Culto online. Os cultos presenciais em Alphaville acontecem às terças 14, quartas 20, sábado 10 da manhã para as irmãs, domingo às 10 e 18h30. Temos culto também às terças-feiras, 20 horas, no centro de Itapevi, numa boa congregação, numa irmandade muito amorosa. Temos culto também em Itapevi aos domingos, 10 horas da manhã. Esta igreja é de fácil acesso para a irmandade que vale-se de transporte coletivo. A igreja de Itapevi está muito próxima da estação de trem
muito próximo do não é Ita Shopping, aquele é um posto de saúde ali, um posto de saúde na avenida principal da saída da cidade. É muito fácil, entrando em contato com o nosso WhatsApp, se você tiver interesse em congregar com essa irmandade, boa coisa é. Também temos culto na Vila Carrão, sábado 20 horas, quarta e sábado 19h30. Temos cultos em Santo Amaro, domingo 8h10 da manhã, e às quartas 10 horas e 15 horas. Em Santo Amaro, muito próximo do terminal do Largo 13. Também temos culto em diversas outras congregações. Mas, irmãos, devemos tomar atenção de evitar ir aos cultos que sejam cheios. É por esse motivo que nós temos diversos horários, diversos dias da semana, porque não queremos que a irmandade, querendo estar congregada conosco, corra risco de contaminação. Então, temos o culto online, temos o culto presencial. Se você tem alguma comorbidade, se você tem algum sintoma ou alguém com resistência frágil na tua casa, nós pedimos que você compareça ao culto, mas ligue antes para nós, entre em contato com esse número de WhatsApp da igreja mais perto da tua casa, para que seja um dia que esteja mais controlado, não estejamos no limite de ocupação. O amor da irmandade, o carinho de todos, é uma coisa que nos surpreende a cada dia, mas como questão social, nós devemos ter esse zelo também. Tá bem assim? Também, amados irmãos, no próximo domingo, às 16 horas, nesta igreja de Alphaville, Barueri, teremos ensaio musical. Quem nos assiste, quem nos acompanha, que você é músico de alguma igreja, se você tem franqueza em instrumentos sacros, instrumentos clássicos, de corda, de sopro, você é convidado a participar desse ensaio. Aqui não exigiremos que você mude de igreja, não exigiremos que você se exponha de alguma maneira. Nós queremos juntar um grupo de irmãos e irmãs, músicos e musicistas, para ensaiar hinos para a honra e glória do nosso Deus. Na sequência do ensaio haverá o Santo Culto, com início às 18h30. Tá bem assim? Também, amados irmãos, não nos esqueçamos dos cuidados que devemos ter com os protocolos de segurança da Covid, higienizar sempre as mãos, lavar as mãos sempre que possível, utilização de máscaras em ambientes fechados, principalmente, evitar distanciamento, aglomeração, manter distanciamento social. Isso não vai te fazer mal nenhum. Isso só vai te trazer benefícios para você e para aqueles que te cercam, para aqueles que você ama também. Aos nossos irmãos que estão em idade de vacinação, não deixem de se vacinar. É com a imunização que venceremos esta guerra. Então nós te pedimos, amados irmãos, se você está em idade de vacinação, procure um posto de saúde próximo da tua casa e faça esse protocolo de saúde pública. Também, aos irmãos do estado de São Paulo, site vacina.sp.gov.br. Se cadastre e vá num posto de saúde próximo da tua casa, sempre no final do expediente, porque está tendo um protocolo que se denomina Xepa. Você vai, havendo sobras, eles irão imunizar quem chegar primeiro. Então, frequente, nós vamos a tantos lugares, vá ao posto de saúde procurar a sua imunização, mesmo que você esteja fora da idade prioritária, e em algum dia será possível que você tenha sucesso nessa sua tentativa. Tá bem assim? Deus abençoe a irmandade pelo carinho, pelo amor e por toda a atenção que vocês têm dispensado para nós. Pedimos mais uma vez que todos na multidão
da misericórdia do Senhor em vós, continue orando para que o Senhor nos dê a guia para melhor fazer a vontade dEle na terra também. Também oremos pelos nossos irmãos, anciães da CCA, que estarão neste final de semana reunidos no estado da Bahia, no município de Feira de Santana, celebrando uma reunião ministerial. Tá bem assim? Não havendo mais assuntos, amados irmãos, vamos cantar o hino 308 para que o Senhor nos envie a sua palavra. Glória ao Senhor, aleluia. Glória ao Criador, aleluia. Glória a Deus. Vamos ler, queridos irmãos, querida Irmandade, as Escrituras, onde o Senhor tem nos mostrado, no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, no capítulo 128. Salmos 128. Se os irmãos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém.
Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verá os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Somente até aqui, irmãos. Amém. Amados irmãos, a palavra que o Senhor tem nos mostrado neste culto é uma palavra conhecida, uma palavra de bem-aventurança, é uma palavra que muitas das vezes é um capítulo que fica aberto na casa das famílias cristãs, porque são palavras suaves, doces. Aqui o Senhor fala que aquele que anda nos caminhos dele não sofre provação, mas prospera, será feliz e irá bem. A esposa será como uma videira frutífera e os filhos como plantas de oliveira. Uma mulher abençoada, videira frutífera, aonde todos chegam até ali para repousar, para pegar uma sombra. No momento da fome sempre tem um fruto. Veja a macieira, o pé de maçã, o pé de tantas frutas. São plantas frutíferas. E ali você mata a sua fome. E ali você tem conforto. Assim é a esposa daquele que teme ao Senhor. Assim é a casa daquele que teme ao Senhor. O Senhor nos mostra, por esse capítulo, não que a palavra seja só com o homem, mas o Senhor mostra por esse capítulo que haverá conforto familiar para aquele que teme ao Senhor. E os filhos serão como oliveira, pé de oliveira, não é isso? A roda da mesa. O pé de oliveira, irmãos, ele cresce e ele prospera no solo que não é fértil. E ele enraiza. E não tem praga que mate o pé de oliveira. Na minha residência, na casa que eu moro, quando eu me casei com minha esposa, nós temos um pequeno jardim e nós plantamos um pé de oliveira. E aquele pé de oliveira, irmãos, prosperou. E chegou um tempo que ele, de uma hora para outra, claro que não foi de uma hora para outra, mas a nossa atenção não está nisso. Mas quando nós nos deparamos, aquele pé de oliveira estava seco. Mas não morria, mas estava seco. Até pensei em tirar ele. Meu sogro, que mexe com madeira, trabalha com beneficiamento de eucalipto, um dia nos visitando falou assim, olha, essa árvore está sendo comida por formigas. E aí ele fez o procedimento, instruiu nós a fazer o procedimento, ela recuperou muito rápido. E é uma árvore que nós temos que estar sempre podando ela, porque senão ela cresce e destrói tudo. Isso é o pé de oliveira. Ele é forte, ele prospera. O solo pode não ser bom, mas ele vai lá embaixo buscar
mantimento e a praga não destrói. Palavra do Senhor hoje. O Senhor sabe o tamanho da tua provação. O Senhor conhece a minha prova, a prova do irmão Bruno, que nós estamos na congregação para a transmissão desse culto. O Senhor conhece a tua vida, a vida da tua família, os teus medos, o que é impossível para você. Às vezes, irmãos, nós nos deparamos com situações em que fica tudo embaçado. Quem usa óculos e acorda na madrugada é um problema, porque não enxerga, fica tudo embaçado. Quem não usa óculos e acorda de madrugada tem esse problema também, porque nós acordamos com a vista um pouco, demora ali para ver o relógio, para ver o copo d'água, a gente vai mais por instinto do que por visão. Tem tempos na nossa vida que fica embaçado, fica tudo embaçado. Você olha, você acredita, mas você não enxerga. E a tua vida está desse jeito. Você sabe qual o caminho que você tem que ir, mas você olha e não enxerga. E você precisava ouvir as boas novas do Senhor na tua vida. O Senhor fará na tua vida, na nossa, porque é promessa da palavra e não é promessa de homem. O Senhor fará na nossa vida, como foi esse salmo que nós lemos. O Senhor trará provisão, trará conforto familiar e te fará uma família forte. A tua herança será bendita na terra, porque a tua casa, o teu coração, a tua mente teme ao Senhor. Podemos, irmãos, nos apegar somente aos erros, somente às frustrações, somente aos medos. Mas hoje o Senhor fala que por você temer ao nome dEle e buscar andar nos caminhos do Senhor, sobre a tua casa há um portão de bênçãos sempre aberto. As dificuldades que nós vivemos, irmãos, as aflições, as perturbações, há tempos em que o Senhor permite. Outras vezes, nós escolhemos o caminho errado, por ignorância, por falta de educação, por falta de discernimento. No capítulo anterior, no Salmo 127, está escrito que se o Senhor não guardar a casa, em vãos vigiam aqueles que aguardam. Mas o Senhor prospera aonde há o esforço. Porém, o Senhor pode não prosperar ainda que tenha o esforço. E o Senhor se lembrou de nós, mais uma vez, por essa palavra. O Senhor se lembrou das nossas aflições, das nossas vistas embaçadas. O Senhor sabe pelos caminhos que você tem tentado andar e que você não tem clareza no teu propósito. Ou melhor, você tem clareza no teu propósito, mas você não tem clareza no meio pelo qual você deverá andar. O Senhor traz para nós esta palavra, este conselho, esta profecia. Bem-aventurado você que teme o Senhor e anda nos caminhos dele. A tua casa terá provisão, a tua casa será abençoada. Uma mulher aqui colocada, frutífera, como a árvore frutífera,
é o ambiente, irmãos, de uma família estruturada. É o ambiente onde aquele mundo da família, ele se mantém independente do que venha acontecer. A mãe, como uma árvore frutífera, ela tem bons conselhos, ela esfria os ânimos alterados, ela não fala com maus, ela não sentencia maldição, ela é uma abençoadora. E pode ser, haverá casas que não seja a esposa quem faz, é o esposo. Haverá casos em que não há o pai nem a mãe, mas há um avô, há um tio, há um ente querido, que tem essa missão de ser aquele que estrutura os laços familiares, dá qualidade para que a família possa prosperar. O Senhor está prometendo que não faltará provisão nos teus termos e que haverá qualidade, haverá frutos, haverá conforto nos teus termos. E que a tua descendência será como oliveiras. A tua geração, a tua descendência será forte. A tua descendência é forte. Pode passar o vento, pode aparecer os pratos do maligno, pode vir a tempestade, mas o pé de oliveira está lá, ele permanece. A tua descendência é abençoada por Deus. E todos verão os filhos dos filhos, e sobre a tua casa haverá a paz que o salmista fala aqui, a paz de Israel. Irmãos, confie na palavra, confie no que o Senhor tem prometido para você. O Senhor desperta o pregador no momento do culto, numa madrugada, numa leitura, e o Senhor vai direcionando aquele que prega para que fale a tua necessidade. Não é coincidência, não é comodidade, não é pregação simples, não é, irmãos, nada que não seja o sobrenatural do Espírito Santo falando com a tua vida. Acalme o teu coração. Você foi achado digno de receber essa profecia, essa benção sobre a tua casa. Que o Senhor seja contigo, que o Senhor seja conosco todos os dias das nossas vidas. Que se cumpra esse salmo. Que sejamos todos bem-aventurados por temermos ao Senhor e por andarmos nos caminhos dele. Que possamos comer do fruto do trabalho das nossas mãos, que nisso possamos ser felizes e irmos bem. O que isso significa? Que possamos prosperar. Prosperar sem medida. Haverá sempre sobra nos teus termos. Haverá sempre crescimento nos teus termos. Que a tua mulher seja a videira frutífera, que haja ambiente na tua casa de conforto, que as pessoas perturbadas venham reclinar a cabeça debaixo do teu teto e ali receberão conforto, receberão mantimento espiritual, psicológico, material. E que a tua descendência seja próspera, forte, firme, frutífica. Que você possa ver os filhos dos teus filhos e que haja paz na tua casa. A detrimento de toda provação que você esteja passando, toda a frustração que você carrega até esse momento, a promessa do Senhor é que haverá a paz de Israel nos teus termos e haverá prosperidade na tua família, nos teus negócios, na tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda e que por tudo, amados irmãos, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Glória a Jesus. Aleluia. Em agradecimento, amados irmãos, busquemos a face do Senhor com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Criador, aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai, que habita nos céus, a Ti levamos, Senhor, mais uma vez a nossa voz em oração, agora em ato de agradecimento por tamanho bem temos alcançado de sermos Teus filhos e chamados herdeiros das Tuas promessas. Graças Te damos pelo culto que foi aberto em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, e por esse mesmo nome está sendo encerrado, pelos hinos que cantamos, Senhor, pela oração que Tu tem dado à igreja, a qual temos certeza que alcançou o trono da Tua glória. Te somos gratos, ó Pai, por essa comunhão gloriosa e maiormente Te somos gratos por essa Sua palavra. Senhor, não temos como Te ser gratos, porque, Senhor eterno, tendo andado em caminhos tão difíceis como temos andado, tendo praticado, Senhor, o mal quando queremos fazer o bem, tendo pensado erroneamente como devíamos estar pensando nos caminhos que conduzem à salvação, Tu tens olhado para nós nesta tão pequena terra e na nossa condição tão insignificante de seres humanos, e tem se agraciado, Senhor, de proclamar que temos andado em retidão na Tua presença. Senhor, isso não é nada além da Tua misericórdia sobre nós. Permita que a Tua mão de prosperidade, de proteção, a Tua misericórdia esteja repousado sobre nós todos os dias das nossas vidas. E cumpra essa palavra na nossa vida, Senhor. Que as nossas famílias sejam fortes, que os nossos filhos sejam prósperos, que a nossa descendência se multiplique e que nunca venha faltar o pão, que haja prosperidade nos nossos termos e que os nossos pés nunca se desviem da Tua casa. Graças Te damos por tudo, Senhor. Graças Te damos por tudo que já alcançamos e por tudo que haveremos de alcançar pela profecia da Tua palavra. Não que haja em nós merecimento, mas é em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Teu nome, Senhor. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o Teu nome. Em agradecimento a este culto, irmãos, vamos cantar o hino 57.
Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus, e que o grato amor do Senhor, a comunhão deste culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra, permaneça em nossos corações para sempre. Amém.